muito importante sobre saúde. Eu converso agora direto do Complexo Hospitalar Central, doutor Alain Mendonça, ortopedista. Boa tarde, doutor Alain. Boa tarde, Angelita e audiência do Band Cidade. Prazer estar com vocês novamente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu já começo falando para o senhor. O que é artroplastia? É uma doença? É um tratamento? Explica para a gente, porque esse nome é um pouco difícil, né? A artroplastia, na verdade, é uma técnica cirúrgica em que uma junta, uma articulação com problema é substituída por uma peça chamada prótese. Então, a artroplastia, na verdade, é o nome de uma técnica cirúrgica que temos empregado bastante frequência para tratar uma articulação, uma junta que não funciona mais, que teve algum problema na sua anatomia, na sua estrutura. Doutor Alain, essa prótese, né, que ela é inserida nesse procedimento, ela soluciona que tipo de problema na ortopedia, nessa especialidade? As soluções são para muitos casos, né? Muitas causas, algumas doenças degenerativas, que ao longo dos anos, à medida que o corpo nosso vai envelhecendo, as articulações elas podem ser sofrendo agressões e podem se danificando. Talvez o nome mais comum, né, a doença mais comum seja a artrose, que é uma doença que acomete as cartilagens das articulações, causando dor, causando deformidade, perda dos movimentos. E a artroplastia surge como uma alternativa para os estágios mais avançados dessa doença, né? Mas existem outras também, sequelas de fratura, ou até mesmo algumas fraturas que são gravíssimas, em que a gente não tem a possibilidade, não há como, tecnicamente, nós montarmos ali aquela fratura para que ela consolide. Então, a artroplastia surge como uma alternativa, né, em que a gente troca essa articulação danificada, ou por uma doença, ou por uma fratura, e coloca essa peça chamada prótese para trabalhar e a articulação voltar a funcionar. É importante dizer que esses procedimentos, essas próteses, elas são desenvolvidas com muita tecnologia, com uma especialização, né, dos profissionais que estão inseridos nesses procedimentos para realizar. E esses procedimentos altamente tecnológicos, eles podem ser realizados aqui em Porto Velho, no caso aí, no hospital? Sim, você falou muito bem, assim, a tecnologia empregada nesse tipo de material, né, na industrialização, na fabricação disso, é uma tecnologia fantástica, né? Fábricas fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, mas hoje a indústria brasileira também já consegue fabricar, né? Claro que ainda um passo atrás em relação aos materiais importados, mas com muita qualidade. Isso implica na segurança do paciente, implica na duração de uma prótese dessa, né? É um equipamento que você vai colocar no paciente e a expectativa é que ele funcione bem e funcione por muitos anos, né? Para que tenha longevidade nesse material. Então, é uma tecnologia, tem vários tipos de próteses, várias marcas, né? Mas hoje, de maneira geral, equipamentos muito bons. E sim, a equipe médica precisa de um treinamento e de uma experiência para poder praticar esse tipo de cirurgia, né? Hoje existe a possibilidade até de fazer essa cirurgia com auxílio de robótica. Isso pode ajudar um pouco, já é acessível, né? Em Porto Velho, no Hospital Central, a gente faz já há muitos anos as artroplastias de joelho, ombro, quadril, que são as três mais comuns, né? Embora tenha artroplastia de tornozelo, de cotovelo, de punho, as mais comuns são joelho, quadril e ombro, e são feitas assim no Hospital Central. Já tivemos a chance de fazer com o auxílio da robótica, ainda não é Aqui uma em coisa Porto muito Velho usual, mesmo. né? Mas Aqui em Porto Velho mesmo, esse auxílio da robótica já foi realizado. E esse resultado, ele é realmente satisfatório, doutor? assim, eu trabalho na ortopedia focado na área de quadril, mas ainda
trabalhando com outras articulações e com praticamente todos os tipos de fratura. Dentro de tudo que a ortopedia oferece, a cirurgia que dá a mim, como cirurgião, maior satisfação de fazer é exatamente a artroplastia do quadril, porque é uma cirurgia grande, é claro que é uma cirurgia grande e complexa, mas que a recuperação do paciente ela é extraordinária, né? A maioria dos pacientes acabam se tornando nossos amigos porque é uma cirurgia que tem o potencial de mudar a qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente lida com pacientes que estão sofrendo com dor intensa, com dificuldade na sua locomoção, pacientes com dificuldade até de fazer higiene pessoal, porque a mobilidade dessas articulações elas vão se perdendo, as articulações vão ficando duras, e de repente você tem a chance de fazer um procedimento, uma cirurgia, e o paciente fica sem dor e volta a andar, né? Tivemos casos de pacientes já em cadeiras de rodas, e que com a cirurgia puderam voltar a andar. É claro que não estava em cadeiras por problemas neurológicos, estava em cadeiras de rodas porque as articulações não funcionavam mais. Sobre esses resultados, doutor, a gente sabe que tem a junção da tecnologia, de ótimos especialistas que precisam estar capacitados para a realização desse procedimento, a questão da satisfação do resultado pós-cirúrgico e o pós-cirúrgico, a recuperação desse paciente, como é que fica? As artroplastias, por exemplo, de membros inferiores, do quadril e do joelho, que são as mais frequentes, na grande maioria dos casos, o paciente opera no dia seguinte a gente já está colocando ele para ficar de pé e para já dar os primeiros passos. Em média, os pacientes saem do hospital entre o terceiro e o quinto dia e saem caminhando com as próprias pernas, né? Claro que com o auxílio ali de um andador ou de uma bengala, ainda dolorido pelos cortes que as cirurgias implicam, são cirurgias de grande porte, mas os pacientes têm uma recuperação rápida e fantástica, né? O paciente, no primeiro dia, você já põe o paciente de pé e, na grande maioria, no terceiro, quarto dia, os pacientes já estão saindo do hospital, deambulando com as próprias pernas, e aí depois em casa vai entrar num processo de reabilitação fisioterápica, né? De musculação, de readaptação, e aí é muito variável, né? Pacientes que com 6 meses já estão andando muito bem, sem auxílio de bengala, nem nada disso, e o mais importante, sem analgésico, sem a necessidade de estar usando analgésico. Esse procedimento, artroplastia, que está ligado à artrose, né? O senhor que é ortopedista, doutor Alain Mendonça, a gente também tem que perguntar que essa doença geralmente pode ser acometida aos idosos. Eles podem fazer esses procedimentos com tranquilidade, com segurança, doutor? Com certeza. Na verdade, as artroplastias, elas começaram a ser desenvolvidas na década de 60, de 1960, de lá para cá a tecnologia melhorou muito, mas desde o começo a proposta era de uma cirurgia para os idosos, né? É muito comum a gente ouvir no consultório: doutor, eu já estou velho demais para passar por uma cirurgia dessa, e a pessoa acaba sendo condenada a uma velhice com dor, né? E uma pessoa com dor, ela é difícil de se relacionar, ela não tem prazer em fazer uma viagem, perde o prazer até nas pequenas coisas do dia a dia. Então, é uma cirurgia que resgata a qualidade de vida dos idosos, exatamente desse grupo populacional, que é quem é mais acometido pela artrose. É claro que antes de uma cirurgia dessa, o paciente vai passar por uma checagem, né? Ele vai ter consultas médicas, exames médicos, preparando ele para poder fazer uma cirurgia com segurança. E aí entra muito a equipe médica, a importância da equipe médica e do hospital também, né? Os pacientes, eles operam e quase sempre no Hospital Central nós temos essa rotina do paciente fazer as primeiras 24 horas pós-operatória na UTI, onde ele tem essa assistência mais melhor, intensa, mais né? adequado, né? Isso. Tudo isso visando a segurança do idoso. Então, antes da cirurgia, tem uma série de cuidados que a gente toma junto ao paciente, e no pós-operatório também, alguns cuidados para minimizar o risco e os pacientes poderem ser bem-sucedidos na cirurgia. Um caso que marcou, nós fizemos uma prótese para uma paciente de 102 anos.
uma senhora que sofreu uma fratura e que não tinha chance dela ficar acamada com dor. Conversamos com ela, lúcida, com a família, a cirurgia foi feita e ela saiu do hospital andando aos 102 anos. Então, assim, é fantástico, né, o que a cirurgia proporciona. Com certeza, 102 anos sair andando depois de uma cirurgia realmente é uma vitória. E essas próteses, a gente estava falando no início sobre tecnologia, mas existem algumas próteses que são fabricadas aqui no nosso país mesmo? Existe, como eu falei, com a qualidade sendo melhorada, né? Hoje em dia existem alguns fabricantes fora do país que fabricam para o mundo todo. E a indústria nacional, ela acaba comprando, adquirindo desses fabricantes que são globais, que são mundiais, os insumos para fabricação. Então, a indústria nacional melhorou muito nos últimos anos, mas ainda pode e precisa melhorar muito mais, né? Eu digo sempre que o tipo de prótese, se ela será uma prótese importada, uma prótese nacional, qual o modelo que a gente vai usar, existem vários modelos, isso depende muito do paciente, né? Como eu disse, as próteses, as artroplastias, elas foram criadas para os idosos, mas hoje, com o número de traumas que a gente enfrenta, trauma de trânsito, violência, as fraturas cada vez mais graves, sequelas de fraturas graves, nós temos operado os pacientes cada vez mais jovens também. Então, nós precisamos de próteses com maior durabilidade, próteses que vão atender uma demanda, uma expectativa de um paciente jovem que ainda quer trabalhar, que ainda quer praticar algum tipo de esporte. Com isso, quanto mais jovem o paciente, quanto maior a demanda funcional desse paciente, maior a qualidade da prótese que ele vai precisar, né? E aí, a gente geralmente lança a mão das próteses importadas, porque embora a indústria nacional melhorou, as próteses importadas ainda têm uma qualidade superior à nossa. Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. A indústria nacional vai melhorar mais ainda. Vamos chegar lá, sim. A gente também tem que falar, doutor Alain, que a questão desses procedimentos no SUS é bem complicado, né? Na rede particular já tem uma maior agilidade. Mas a gente também tem que perguntar, quem tem plano de saúde, esses procedimentos, eles são cobertos ou parcialmente cobertos, pelo menos? São sim. Assim, vamos falar sobre o SUS, né? Que foi uma colocação que você fez. Hoje não, eu estou em Porto Velho há 13, 14 anos. Então, há mais de 10 anos a gente faz essa cirurgia no SUS também, lá no hospital de base, né? É claro que o SUS tem muitas limitações, existe uma fila de espera, o paciente, infelizmente, ainda espera muitos anos para chegar na sua vez de poder fazer a cirurgia, mas ela é realizada no SUS com sucesso, embora precisa melhorar muito. O paciente particular, infelizmente, são poucas pessoas que têm recurso financeiro para poder bancar e pagar toda a despesa de uma cirurgia dessa, que também não é nada exorbitante, não, né? Hoje em dia, a gente tem um grupo de pacientes aqui em Porto Velho que tem conseguido fazer com seus próprios recursos. Mas a grande, esmagadora maioria dos pacientes são usuários da saúde complementar, né, dos planos de saúde. E a grande maioria dos planos, sim, autoriza, libera. É claro que o médico tem que fazer os pedidos da maneira correta, tem que justificar a cirurgia, fazer o pedido correto de qual modelo de prótese ele vai usar, se é nacional, se é importada. Tem uma gama enorme de opções. Às vezes isso gera alguns conflitos, mas na grande maioria dos casos não há nenhum problema. Porto Velho é uma capital, mas ainda é um lugar que a gente considera pequeno, a gente conhece todo mundo na cidade. Então, os próprios auditores dos planos de saúde daqui da cidade já conhecem o trabalho que é desenvolvido, a gente não tem grandes dificuldades. E os planos de saúde que são de cobertura nacional, que às vezes os médicos auditores estão em Brasília, estão em São Paulo, no Rio de Janeiro. Hoje, com a internet, com as tecnologias, todas as solicitações que são feitas em termos de justificativa, a gente faz tudo isso com embasamento técnico. E aí, raramente tem alguma dificuldade. Na maioria das vezes, os planos autorizam e tudo é feito com muita segurança lá no Hospital Central.
Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, doutor Alain Mendonça, ortopedista do Complexo Hospitalar Central. A gente acaba tendo muitas dúvidas, né, doutor Alain? Mas se a pessoa tem algum problema em ortopedia, artrose ou qualquer outro problema, é importante sim marcar uma consulta, tirar essas dúvidas do que realmente precisa ser feito. Eu gostaria que o senhor finalizasse com essas informações para a gente se despedir logo em seguida. Angelina, isso que você falou é fundamental, né? A gente vive um tempo de multiplicação da ciência, principalmente da ciência da comunicação. Então, hoje, qualquer paciente, ele usa o Dr. Google, né? Você tem lá o nome, você ouve falar de uma doença, você faz uma pesquisa, e isso tem um lado bom. Quanto mais informação, quanto mais conscientização o paciente tem sobre o seu problema, para nós é melhor. Vai facilitar na educação e vai facilitar nas orientações que o médico vai dar a esse paciente. Mas a tecnologia, o acesso à informação, ele precisa ser complementar, né? Eu digo que a medicina é uma ciência, mas é uma arte também, e que implica, sobretudo, na confiança de uma relação estabelecida entre o paciente e o seu médico. Então, o que não pode acontecer, o que não deve acontecer, não só na ortopedia, mas em outras áreas também, é a substituição. Nada substitui a relação do seu médico com o paciente. Então, você tem uma dor, você tem uma doença, pesquise, estude pelo Google, veja as redes sociais, mas o mais importante é a relação de confiança do paciente com o médico. Então, vá ao médico, vá ao consultório, anote as suas dúvidas, porque às vezes o paciente chega na frente do médico, fica nervoso, esquece de perguntar aquilo que é importante. Leve um acompanhante, né? A gente está falando de um público geralmente idoso, então leve um esposo, uma esposa, um filho, faça as anotações antes da consulta para que tudo seja perguntado, tudo seja esclarecido e o paciente possa ter o seu problema solucionado com uma artroplastia ou com outras opções. Hoje a medicina tem muita alternativa, né? Mas nada substitui a consulta médica com um médico da sua confiança, onde você vai ser ouvido, onde você vai ser examinado e onde os seus exames complementares vão ser analisados para depois formular um diagnóstico e uma opção de tratamento. Então, estamos lá no Hospital Central, trabalhando na OrtoCenter. Eu não estou lá sozinho, tem um grupo de especialistas capacitados que estão no mercado de Porto Velho já há muitos anos, né? O Dr. Viriato é da nossa especialidade. Hoje em dia, não atua mais como médico, só como gestor e administrador do hospital, mas tem um grupo lá bem unido, bem qualificado, pronto para oferecer um atendimento técnico, mas ao mesmo tempo humanizado. Nada substitui olhar no olho, tocar, o examinar, para estabelecer uma relação de confiança antes e durante o tratamento. Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, doutor Alain Mendonça, direto do Complexo Hospitalar Central. Uma ótima tarde para o senhor e até a próxima. Eu desejo feliz ano novo já também aqui antecipando, né? A última participação nesse ano. Mas que Deus abençoe a todos, que 2023 seja um ano que a gente possa gozar de muita saúde, né? E viver com felicidade os nossos dias. Um abraço pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui no Hospital Central. Até a próxima. Falando em saúde, ortopedia.